Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Com Maria começamos mais uma pregação no canal Compartilhando o Evangelho. O nosso compromisso é rezar com você e por você, então já deixe nos comentários: eu quero ser cheio do Espírito Santo. E o tema da nossa pregação, da nossa meditação é atitudes para ser cheio do Espírito Santo. Meu querido, coloca nos comentários hashtag eu quero ser cheio do Espírito Santo. Nós vamos rezar por todos os irmãos que têm o comentário aí abaixo do vídeo. Com este tema é a nossa meditação da palavra de Deus. Atitudes para ser cheio do Espírito Santo. Meu querido, eu e você precisamos. Na nossa vida nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos conduzidos por Ele para uma vida espiritual. E quando estamos levando uma vida no Espírito, tudo se torna diferente. Tudo é guiado pela graça de Deus. Por isso, você não pode mais ficar sem a presença do Espírito Santo na tua vida. Vamos meditar. Atos capítulo 2, versículo 1. A palavra de Deus diz para nós assim, irmãos: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, o versículo 4 do capítulo 2 de Atos que acabamos de ler, ele deixa claro para nós que quando veio Pentecostes, algo maravilhoso aconteceu com eles. E o versículo 4 diz assim: ficaram todos cheios do Espírito Santo. Meu querido, o tema que nós estamos meditando, atitudes para ser cheio do Espírito Santo. Mas por que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Eu pergunto. Por que eu e você precisamos ser cheios? Se você ler em Atos, capítulo 1, versículo 8, a palavra diz para nós assim: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, irmãos, para sermos cristãos fortes. Para termos a força do alto em nós, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, nos seus 28 capítulos, você vai ver esse termo, cheio do Espírito Santo, várias vezes. Em Atos 2, versículo 4, o Espírito Santo desceu em Pentecostes, nós acabamos de ler, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 4, versículo 8, Pedro interrogado pelos saduceus, ele estava cheio do Espírito Santo. Atos 4, 31, Pedro e João são soltos, se unem aos outros, mal acabaram de rezar e o lugar onde estavam tremeu e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 6, versículo 3, cresce muito o número dos fiéis, os apóstolos precisam de ajuda, então escolhem dentre eles homens, discípulos, 7 homens cheios do Espírito Santo. Atos 6, versículo 5, entre os discípulos escolhidos estava Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Atos 7, 55, Estevão estava sendo apedrejado, ele vê a glória de Deus, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Atos 9, 17, Ananias ora por Saulo, para que ele fique cheio do Espírito Santo. Atos 11, 24, Barnabé era homem cheio do Espírito Santo. Atos 13, versículo 9, Paulo estava cheio do Espírito Santo. Atos 13, 52, os discípulos estavam cheios do Espírito Santo. 10 passagens dentre os 28 capítulos do livro de Atos vai dizer que eles estavam cheios do Espírito Santo. A teologia da igreja diz que Lucas era médico. Lucas escreveu o Evangelho de São Lucas e o livro dos Atos dos Apóstolos.
Médico é aquele que dá o diagnóstico. Se você ler do início ao fim o livro de Atos, você vai ter um diagnóstico. E para ver na sua vida sinais, milagres e prodígios, assim como aconteceu na igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, o diagnóstico é que eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. E aí eu vou te perguntar mais uma coisa: o que precisamos fazer para ser cheios do Espírito Santo? E aí eu vou dizer para você as 3 atitudes. Fique comigo, não deixe esse vídeo, não abandone esse vídeo, para você entender as 3 atitudes que nós precisamos ter e tomar para ser cheios do Espírito Santo. Primeira atitude para ser cheio do Espírito Santo: congregar. O significado bíblico da palavra congregar quer dizer convocar, reunir, ficar e permanecer juntos. Congregar é estar em comunidade. Você tem uma comunidade, você tem um grupo de oração, você tem uma paróquia, você tem uma igreja, você precisa congregar. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você não pode ficar na tua casa assistindo missa pela televisão. Eu sei que por causa da pandemia a gente ficou um monte de tempo fazendo isso e muitos não voltaram mais, mas eu quero falar pro teu coração agora: você precisa congregar. A palavra diz que todos se reuniram no mesmo lugar. Atos capítulo 2 diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Eles saíram, se reuniram no cenáculo, eles se reuniram em comunidade, eles ficaram juntos. E quando eles fizeram oração, o Espírito Santo veio sobre eles. Nós precisamos ficar na igreja. Fica na igreja. Mateus 18:20, a palavra diz para nós assim: porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Perceba, irmãos, se estamos juntos, o próprio Jesus se faz presente. Onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou presente. Jesus está dizendo, ele se faz presente. Se nós estamos em comunidade, se nós estamos na nossa paróquia, no nosso grupo de oração, Jesus se faz presente. E é aquele mesmo Jesus, João Batista vai dizer: eu batizo com água, mas virá alguém depois de mim e batizará no Espírito Santo e com fogo. Ah, meu querido, se nós estivermos em comunidade, se nós estivermos no nosso grupo, na igreja, na nossa paróquia, se nós congregarmos, se nós estivermos juntos, nós vamos ser cheios do Espírito Santo. E aqui a gente sofre junto, aqui a gente caminha junto, aqui a gente partilha a vida, aqui a gente partilha os problemas. Não sei que problema você tem na sua casa, mas leva para a igreja, leva para a comunidade, partilha com os irmãos, estamos juntos, aqui nós sofremos junto. Se você ficar em casa, você vai morrer. Você vai definhar, você vai afastar, você vai desanimar e você vai parar de caminhar, de ser de Deus. Nós precisamos congregar, precisamos estar juntos. Primeira atitude, então, é congregar. Segunda atitude, irmãos, para sermos cheios do Espírito Santo, você precisa desejar. Nós precisamos querer ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ter sede do Espírito Santo. Eu lembro que quando eu fui batizado no Espírito Santo, aquela unção veio no meu coração com uma força tão grande que o meu grupo de oração, um grupo de oração de jovens aqui na minha comunidade, e era todo sábado. E eu não aguentava esperar o batismo do Espírito Santo no próximo sábado. Uma semana era muito tempo. Então eu frequentava 3 grupos de oração por semana. Pensa nisso. Um na terça, um na quinta e um no sábado. Porque uma semana inteira esperando o Pentecostes era muito tempo. Eu queria unção, eu queria o batismo no Espírito Santo. Meu querido, você precisa querer ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você precisa desejar. Livro dos Reis, segundo o livro dos Reis, capítulo 2, versículo 9. Elias desejou uma porção dobrada do Espírito de Elias. A palavra diz para nós assim: Elias disse a Eliseu:
pede-me algo antes que eu seja arrebatado de ti. Que posso eu fazer por ti? Eliseu respondeu: seja-me concedida uma porção dobrada do teu espírito. Eliseu queria ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos desejar. Você precisa querer, meu querido. Você precisa desejar. E muitas vezes ser cheio do Espírito Santo ali no momento do Pentecostes, do batismo do Espírito, dentro do teu grupo, da tua comunidade, às vezes é até fácil. Mas o duro é permanecer cheio do Espírito Santo. Para permanecer cheio do Espírito Santo, você precisa desejar, e esse desejo precisa caminhar com você. Você precisa ter uma vida espiritual. Vai escutar uma música no carro? Põe uma música de Deus, uma música espiritual. Vai assistir alguma coisa? Põe nos canais católicos. Faça da sua vida uma vida espiritual. Muitas vezes a gente está dando muito tempo da nossa vida para coisas que não acrescentam, que não faz a gente crescer espiritualmente, porque a gente está perdendo o nosso tempo, tempo precioso. Demora para chegar no trabalho? Vai louvando dentro do seu carro. Vai escutando uma música católica no metrô, no trem, no ônibus. Vai transformando a sua vida em uma vida espiritual, porque esse desejo de ser cheio do Espírito Santo, ele vai acompanhando você e você não se esvazia mais, porque você vira uma fonte de água viva. Mas é preciso ter desejo. Primeira coisa, congregar. Segunda coisa, desejar. Terceira atitude para você ser cheio do Espírito Santo, nós precisamos clamar. As 23 vezes que o Espírito Santo desceu na Bíblia, ele desceu porque as pessoas clamaram. O que você acha que os apóstolos estavam fazendo no cenáculo em Atos 2? Eles estavam pedindo esse Espírito Santo que foi prometido em Atos 1. Jesus disse: não se afaste de Jerusalém até que eu mande o Espírito Santo. Eles ficaram desde o dia que Jesus foi para o céu até Pentecostes clamando esta promessa, pedindo o Espírito Santo. Quando Paulo caiu do cavalo e ficou cego, Jesus fala com Ananias e diz para Ananias: você vai falar com um homem chamado Saulo. Ele está orando, ele estava clamando. Saulo nem sabia o batismo do Espírito, mas ele já estava ali clamando. E ele nem sabia, mas ele já estava desejando esse Espírito Santo. Meu querido, nós precisamos clamar. O Espírito Santo não invade sem permissão o coração de ninguém. É preciso que a gente clame ao Espírito e ele realizará o desejo no nosso coração, que é o desejo de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ah, meu querido, hoje, a partir de hoje, a partir do momento que você assistiu esse vídeo, a partir do momento que você escutou essa partida da palavra de Deus, você não pode mais ser uma pessoa vazia. Você precisa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque você sabe, a partir de agora, as 3 atitudes: congregar, desejar e clamar. Você não pode mais ser vazio. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Lá no Evangelho de João, Jesus está no final da festa dos tabernáculos. E ele vai dizer: quem tem sede, vem a mim e beba. Aquele que crê em mim, do seu interior manarão rios de água viva. A partir de hoje, você vai ser cheio do Espírito Santo. E quando a gente fala em cheio do Espírito Santo, nós estamos falando da palavra pleró. A palavra grega pleró. A Bíblia foi traduzida do grego para o português. E no grego, cheio é pleró. Mas o pleró no grego, ele tem uma diferença. Porque quando a gente fala de cheio, a gente fala que algo está até a boca. Mas pleró é mais que cheio. Pleró significa transbordante. É como se colocasse um copo de água debaixo da torneira e você abre a torneira e aquilo não para
Aquela água não para de cair, aquele copo se enche ao ponto de derramar e vai derramando e vai derramando. Pleró está transbordante. A partir de hoje você é cheio do Espírito Santo, porque a sua casa precisa desse Pentecostes que você vai transbordar. A partir de hoje você é chamado a transbordar o Espírito Santo para onde você passar. Você vai deixar um rastro da graça do Espírito Santo, porque você transborda a graça e a unção do Espírito Santo. Não tenha medo, não tenha medo. Congregue, deseje e clame, porque você vai transbordar a unção do Espírito Santo por onde você passar. Se prepara para inundar o mundo da graça do batismo no Espírito Santo. Deus conta com você, meu querido, com você. Que Deus abençoe sua vida e ilumine o seu coração. Nosso compromisso é rezar com você e por você, então deixa nos comentários a hashtag Eu Quero Ser Cheio do Espírito Santo. Se você que é novo no canal, se inscreva. Nós queremos aumentar a família do canal Compartilhando o Evangelho. E nos ajude a fazer o Evangelho chegar mais longe. Curta e compartilhe esse vídeo. Faça a graça de Deus chegar mais longe. Deus abençoe sua vida. Tenha um dia abençoado e iluminado em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aleluia!